Pera aí que antes de começar esse vídeo eu preciso te mostrar o meu segundo livro, que na real é o meu primeiro romance, que se chama Doces Dias Ácidos e tem uma história muito foda que eu mesma criei e que eu mesma escrevi e que tá foda pra caralho e já tá à venda em todas as livrarias. Se você comprar online, inclusive, você vai conseguir um desconto muito legal. Então, aqui embaixo na descrição tem um link, é só você clicar pra conhecer mais. Então é isso aí, obrigada a você. Oi, gente, eu tô com uma convidada muito especial aqui hoje e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, que é uma curiosidade minha. Eu preciso aprender umas dicas, como vocês sabem, e tem uma criança pra vir por aí e eu preciso saber coisas. Então tá aqui a Marisa Santina, que depois de, sei lá, 2 anos tentando? Cara, muito tempo a gente tá tentando encaixar as agendas e Marisa é muito ocupada. Você sabe como é que é? Eu fico em casa o dia inteiro de pijama, mas agora rolou e eu quero assuntos polêmicos. Mas antes disso, se inscreve no canal da Marisa. Tá todos os dados na descrição. O Léo vai colocar aqui na tela também. E aí vocês podem acessar e ver que ela é tão de boa quanto eu e falar as coisas livremente, normal, sossegado, natural, como tem que ser. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, imagina! Finalmente, pô! Adorei, acompanho o seu canal há muitos anos. Você é das antigas. Não aguenta mais minha voz, né? Tá foda. Mas então, eu quero saber uma coisa, que é uma pergunta quase de cunho pessoal. Acho que as meninas e o Bruno não vão ficar muito felizes da gente expor isso aqui. Que é o seguinte, pra quem não sabe, a Marisa tem 3 filhos jovens adultos, né? Sim. O menino, que é o mais velho. Que tem 32. E as meninas, que são a Fabi e a Nina, que todo mundo conhece. O Bruno também, porque apesar de ele estar um pouquinho mais atrás das telas, ele aparece, né? E aí, eu quero te perguntar o seguinte. Chegou um momento em que você teve que conversar com ele sobre sexualidade. As pessoas acham que eu falei, assim, muito com ele sobre sexualidade, mas eu tentava, mas elas fugiam da conversa. Eu tentava explicar, ensinar, e eu falava, sabe? Embora elas ficassem vermelhas, roxas, eu falava, ó, é assim, 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 é isso, principalmente pro Bruno, quando ele ficou adulto, ou adolescente bem antes delas, né? Que ele é 8 anos mais velho, e eu falava, olha, filho, é isso, assim, e eles ficavam pálidos, assim, porque eu sou muito natural e muito extrovertida pra falar, muito espontânea pra falar sobre sexo, e eles morriam de vergonha. Então parece que é fácil, mas você vai ver quando chegar aos teus, só se você começar desde pequenininho. Porque na minha cabeça, tipo, vocês sentavam e estavam jantando e falando, olha só, pra você ver, tem que usar camisinha. E isso meninas, eu falava. Se masturbem ou qualquer coisa parecida, porque eu sempre achei que era de boa. Não era de boa. Eu tentava falar com todos eles, o Bruno principalmente, que era muito tímido, a Nina então nem se fala da timidez, eu falava bastante pro Bruno, olha, Bruno, usa camisinha, não vem com esse negócio de pôr a camisinha depois, porque a Nina nasceu dessa escapadinha. A Nina nasceu da escapadinha. Foi? Não sabia. Foi. Nina nasceu da escapadinha, então eu tinha experiência com isso, né? Falei, não vem com essa de pôr um pouquinho e tirar depois. Porque já deu errado aqui dentro. Já deu errado, escapou uma menina esperta lá. E eu sempre brincava, ó, não pode transar aqui em casa, mas não limpa nas minhas cortinas. Pô, como que eles ainda ficavam grilados com isso? Ficavam grilados, morriam de vergonha. Eu falava, mas não tinha uma reação de pergunta, sabe? Sim. Que eu pudesse continuar um tema. Então eu ia falando, eu ia jogando frases, com conselhos, assim, mas era só jogados, né? Elas não se abriam. Eu não soube de cara quando eles tiveram a primeira vez. Não foi assim como eu queria que fosse. Então você vê que às vezes não é nem a relação do pai com o filho, na real, né? É o filho que sempre fica constrangido. Até hoje, se eu faço uma brincadeira, às vezes uma brincadeira assim com meu marido, sabe? Ela fala, ai, mami, me poupe de detalhes sórdidos. Eu falei, o que você pensa? Que a gente não transa mais? Que a gente tá... Você acha que você nasceu como? É filho de chocadeira? O que tá acontecendo? Ai, pais não transam. Tá bom. Agora então, Tati, que a gente tá sozinho. Ixi, pensa. Naquela casa daquele tamanho. Pô, tem que aproveitar cada espaço. Cada espaço, maravilhoso. E é isso, elas têm muita vergonha de falar do assunto. Eu queria que fosse mais aberto, mas não é. A Fabi fala um pouquinho mais, assim, sabe? A Fabi se solta um pouquinho mais, conta algumas coisas, pergunta algumas coisas de casada, assim,
Mas é bem... devagar, né? Eu brinco, eu solto, eu tento, mas não é fácil. É mais fácil eu ensinar filhos de amigos, sobrinhos, muitos sobrinhos, do que os meus próprios. É estranho demais, porque agora que você tá falando, eu tô lembrando, meu pai sempre foi muito liberal e muito natural pra conversar as coisas também. E ele falava, e eu lembro que eu ficava muito constrangida, mas por dentro eu ficava muito feliz. E ele achar que tinha aquela liberdade de falar essas coisas comigo. Minha mãe falava, mas falava de um jeito muito mais sério, recatado, tipo, era uma reunião de família, senta aqui. Era meio que uma bronca. Pra criança nascer, uma coisa entra na outra e faz funcionar. E hoje em dia, tipo assim, uma das coisas que eu mais admiro no meu pai foi ele ter exatamente tido essa relação que você tem de falar abertamente e tudo mais. Não sei, e eu já tinha isso antes de estar grávida e tal. Daqui 10 anos vai ser mais precoce. Eu acho que vai ser daqui uns 7, já tem que começar. Daqui uns 12 anos, você me conta. Ixi, cara, tô esperando. Se foi fácil, se foi assim. Mas e quando você começou o canal, as meninas ficaram meio... Muita vergonha, elas têm até hoje, quando às vezes acontece alguma entrevista que perguntam pra elas como que é sua mãe falando de sexo na internet, elas, fala. Nossa, griladas. Ô, gente, não fica, mano. Elas não ficam griladas, mas elas assim, sabe, tipo, minha mãe não, né? Minha mãe não faz isso. Minha mãe não faz isso. E ela nem sabe como funciona. Eu brinco muito, sabe, Tati? Eu falo pras minhas leitoras lá que eu e o Papo estamos numa média de 2,5 vezes por semana, sabe? Melhor que eu, vou te falar, viu? Mas assim, não é essa bola toda, não, sabe? Então eu brinco com elas. Na verdade, foi uma pesquisa que eu li e aí eu me apropriei da pesquisa e falei, não, preciso fazer também, preciso chegar nessa média, porque senão eu vou perder o marido. Certo, é verdade. E você teve fases, assim, você é casada há muito tempo? 34 anos, 40 juntos. Bastante tempo. 40. Eu tô 10% disso e eu já tive algumas fases. Você teve fases de, tipo, tá mais sossegada e depois querer mais? Vocês têm algum esquema que vocês fazem para reacender a vontade de transar? Nós temos mais sexualidade mais apurada e mais frequente hoje do que na nossa juventude. Sério? Muito mais. Eu não sei se gente, ainda há esperança. Eu não sei se foi por causa dos filhos, né? Que a gente tinha 3 e morávamos num apartamento e filho atrapalha e vem no quarto de madrugada, aquelas coisas. Então a gente tinha muito menos. Hoje a gente tá tão mais aproveitando a vida, né? Muito mais. Não tô em 2,5, mas tô quase. Não, eu imagino, porque deve dar uma caída mesmo com o filho, né? Obviamente. Não, existe várias fases, tem várias Tati. coisas pra fazer. Existe várias fases. Existe o começo do casamento, depois dá uma esfriada, depois vem filho, depois reacende. E é cíclico, sabe? Às vezes fica um tempo meio friozinho, às vezes vem um tempo mais aceso. Mas eu como mulher, assim, eu procuro sempre dar uma provocada, sabe? Isso que eu queria saber. Se você tem algum tipo de artimanha, você deixa naturalmente. Se vocês dois têm. Não, eu dou umas encoxadas, dou umas puxadas. Dou umas raladas. Muito legal, cara. Eu preciso muito aprender várias Porque coisas. Porque a gente tá junto há 40 anos e a gente tem um relacionamento tão gostoso, um casamento tão saudável, sabe? Que eu não quero que o sexo faça falta, né? Porque se fizer falta pra ele, ele vai buscar. Então eu preciso suprir. E pra você também, né? Que é igual. Então, tem uma pessoa aqui atrás querendo fazer umas perguntas e essa pessoa perguntou o seguinte, que a Marisa falou que faz coisas e que vai atrás e tudo mais. E a curiosidade é, o desejo continuou o mesmo sempre ou às vezes dá uma esfriada também e tudo mais? Eu acho que às vezes dá umas esfriadas, mas quando coisas externas, de problemas externos, de trabalho, nos aflige, sabe? Mas entre nós dois, não esfria. É mais quando o ambiente externo Porque como a gente trabalha junto, quando dá aquele probleminha, dá pros dois. Então a gente fica meio assim. Mas nós dois nos
curtimos, sabe? A gente se curte, a gente dorme de mãozinha dada, as pessoas não acreditam, mas a gente dorme assim, ó. Não que a gente dorme, mas a gente fica assistindo TV de mão dada. Então a gente é muito unido. E meu marido é muito bonzinho, né, Tati? Porque eu sou da pá virada igual você. E eu, graças a Deus, peguei o meu oposto, porque ele é muito bonzinho, muito calmo. Então, sim. É mais ou menos o caso lá em casa. Espero que dure uns 40 anos. E não brigamos. Então é gostoso, porque quando você vai dormir, que nem hoje eu fiquei o dia inteiro fora, agora eu chego em casa, eu vou conversar, a gente vai conversar como foi seu dia, que é difícil a gente passar um dia afastado, sabe? 40 anos trabalhando junto. É verdade. Nossa, que legal, cara. É tanta coisa na vida. Mas eu acho, Tati, que depende da gente, sabe? Depende da gente decidir ser feliz, acordar e falar, hoje eu vou ser feliz. Tudo é uma decisão da gente. E reforçar a decisão todo dia também, porque às vezes você escolheu aquela pessoa achando que você vai passar o resto da vida com ela, que vai ser tudo maravilhoso, porque tá sendo maravilhoso naquela fase. E, gente, acontece de a pessoa ter problema com familiar, com amigo, com trabalho, e chegar em casa cansado e tudo mais. E isso vira uma questão pro casal em si, porque você acaba sendo a melhor amiga também. Então, o que eu acho estranho hoje em dia ainda, depois de nós estamos tão conectados, tão informados, é tão diferente da minha época, e as pessoas não conversam, né? Elas não resolvem a relação, não tem um diálogo, eu não consigo entender isso. Pra mim, tem que resolver. Tudo que acontece tem que ser resolvido com diálogo. Tudo se resolve com comunicação, né? Em qualquer âmbito da vida. Isso é muito foda mesmo. Uma coisa que eu critico muito, assim, que talvez um dia eu possa até vir apagar a língua, porque a gente nunca sabe, mas é um negócio de, tipo, às vezes as pessoas estarem com um problema. Por exemplo, às vezes eu tenho um problema com meu marido e ao invés de conversar com meu marido, eu vou reclamar pra minha amiga. Sua amiga não vai resolver o problema que você tem com seu marido. Nenhum. Fala com seu marido. A mesma coisa, você tem um problema com a sua mãe, você vai reclamar pro seu marido, vai adiantar porra nenhuma. Fala direto com a sua mãe, entendeu? Mas eu já entendi que esse é o segredo da felicidade, pelo que você disse. E já tá resolvido. Tô só confirmado que comunicação é tudo. E, pô, também reforçar o que você quer, né? Porque muita gente acha que mudou de ideia porque esfriou o negócio. Muitos e-mails que eu recebo é tipo assim, eu tô namorando. Esses dias eu recebi um que era tipo, tô namorando há 3 meses. E no início era muito legal. Nossa, mas já não... Gente, 3 meses, você tá com a pessoa errada mesmo. Sai fora, né? Procura outra pessoa. Mas ainda assim é um negócio de todo dia. Eu vou ficar com muitas coisas pra pensar. Quando você quiser, é só você mandar um WhatsApp. Vou mandar um WhatsApp. Marisa, ferrou tudo. Como é que você agiria nessa situação aqui? E quando eu precisar de conversar com os meus filhos sobre sexualidade, se eu não conseguir, eu vou te chamar. Tá, pode chamar que eu dou. Fechou. Então tá, muito obrigada por ter vindo. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades de fazer vídeo juntos. E, gente, não se esqueça de se inscrever no canal da Marisa, de conhecer o conteúdo. A gente fez um vídeo lá pro canal dela também, então se você quiser ver, é só você clicar no card, que eu nunca sei se é esquerda ou direita, mas é aqui em cima e tá na descrição todos os estados. Obrigadão. Obrigada. Fiquei muito feliz. Tchau. Tchau.